Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Ministério, eu faço parte da equipe do Programa Educativo da Casa Fit de Cultura e hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o painel Civilização Mineira do artista brasileiro Cândido Portinari, que fica em exibição permanente no hall de entrada da Casa Fit de Cultura. O tema central da obra é a trajetória histórica do estado de Minas Gerais e alguns dos seus principais acontecimentos. Então, o painel retrata a mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, que foi inaugurada em dezembro de 1897. Cada uma dessas cidades ocupa uma das extremidades do painel e estão divididas por um grupo de homens que nós podemos perceber, entre eles militares, padres e representantes da sociedade civil. Eles são aí os inconfidentes, que participaram, né, de um movimento que ficou muito conhecido, não só na história de Minas, mas na história do Brasil como um todo, como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que aconteceu no final do século XVIII, mais especificamente no ano de 1789. Eles dividem, então, essas duas cidades, essas duas paisagens urbanas, que são completamente diferentes, né? Nós podemos, então, perceber a cidade de Ouro Preto. Ouro Preto está muito marcadamente aí pela sua arquitetura colonial, né, pela presença dos casarões, dos sobrados, das igrejas barrocas. E Belo Horizonte, de uma forma oposta, no outro extremo do painel, está marcada por uma arquitetura moderna e por ícones dessa modernidade. Nós podemos perceber que bem no primeiro plano da obra, Cândido Portinari fez questão de deixar bem aparente os fios de eletricidade, né, a fiação elétrica da cidade, os grandes edifícios, né, que seriam os primeiros arranha-céus, né, de Belo Horizonte, e um pouco mais atrás dessa paisagem nós podemos perceber também as chaminés de fábricas, né, ou seja, as indústrias, né, provando, marcando bem já que Belo Horizonte era uma cidade moderna, foi construída a partir dessa ideologia da modernidade, da república, do pensamento liberal. Então nós podemos perceber que a cidade ela pode ser considerada como um espaço simbólico, né? Um espaço simbólico que transmite todas essas questões que estão embutidas, né, na sua arquitetura, por exemplo, que são as mentalidades, as ideologias, marcando épocas, inclusive. Não é à toa que esses inconfidentes estão de costas para Ouro Preto, né, que é uma cidade que simboliza todo aquele passado colonial, de dominação portuguesa, né, de incidência de atributos pesados sobre a produção mineradora, e estão de frente para Belo Horizonte, ou seja, estão de frente para o futuro, estão de frente para a modernidade, estão de frente para o pensamento republicano. Então nós podemos perceber que as duas cidades marcam épocas e também projetam ideologias e mentalidades. O contexto de produção da obra, né, que foi 1959, finalzinho aí da década de 50, Belo Horizonte já experimentava, sim, esses ares, já flertava com esses ares de modernidade. Nós temos aí como exemplo o conjunto arquitetônico e paisagístico, né, da Lagoa da Pampulha, da década de 40, que foi inaugurado em 1943, que até hoje é um marco da arquitetura moderna brasileira, que foi toda projetada, né, pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Temos também do mesmo ano o edifício Acaiaca, de 1943, que foi na época considerado um dos maiores arranha-céus, não só de Belo Horizonte, mas do Brasil também. Temos o Complexo Industrial de Contagem, que foi criado por decreto, né, em 1941, e também temos o traço, né, do projeto do edifício JK, que é também de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, que data de 1952, né? Então 7 anos antes da produção do painel. Então a gente já pode perceber que a partir da década de 40, adentrando pela década de 50, Belo Horizonte sim começa a se tornar uma cidade moderna, de fato, com todos os atributos que uma grande cidade, uma capital, uma cidade moderna possui, né? Não sei se é porque tem a ver um pouco com a interferência, né, e as intervenções do então prefeito na década de 40, Juscelino Kubitschek, que
sobe ao poder como governador do estado na década de 50, no início da década de 50, né? Ele atua como governador de 51 a 55 e também pelo seu sucessor, que é o governador Bias Fortes, que atua no estado também de 56 a 61. Então é um contexto de produção em que os próprios políticos estão muito preocupados também em modernizar a cidade, né? O artista, o Cândido Portinari, também é considerado aí como um dos ícones da pintura e da arte modernista brasileira, claramente evocando na sua obra o elogio à modernidade, tá bom? Então tá, gente, até a próxima. Tchau, tchau. E vocês? Quais são as suas impressões sobre o painel Civilização Mineira? Coloque no nosso post seus comentários e deixo aqui também um convite para posteriormente que vocês possam ir visitar a obra pessoalmente no hall da Casa Fiat de Cultura.